Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. E antes de nós começarmos a falar sobre esta resenha acerca deste livro, no qual nós vamos estar destacando alguns pontos, gostaria de pedir para você aí dar o joinha para engajar o canal, compartilhar no seu Facebook, você compartilhar nos grupos aí dos amigos. Vamos aí fazer aí, quem sabe, esse canal chegar até o final de dezembro aí a 1000 inscritos. Tudo é possível aquele que crê, não é isso? Então vamos compartilhar e ajude aí a crescer esse canal. E quero falar sobre um livro interessante, muito interessante, que um inscrito, num dos meus vídeos, viu esse livro na minha estante. Aí ele pediu, depois faz uma resenha aí desse livro aí, né? O livro é esse aqui: Senhor Jesus Cristo, Devoção a Jesus no Cristianismo Primitivo, de Larry Hurtado. É uma união de duas editoras que eu sou fã, que é a editora Academia Cristã, lá de São Paulo, de viés protestantes, e da editora Paulus, né, que você sabe que é católica, mas publica muitos livros de teologia, até mesmo de autores protestantes. Olha só quanto conteúdo. Quem é Larry Hurtado? É professor de língua, literatura e teologia do Novo Testamento na Universidade de Edimburgo, Escócia. Okay? Diz aqui na contracapa o seguinte: o escopo da leitura de Hurtado e sua compreensão das fontes me deixa em débito com ele. Ele possibilitou a seus leitores uma compreensão das características do cristianismo primitivo. Então temos um livro aqui excelente, tá? Eu vou abrir aqui e falar aqui o conteúdo dele, com 934 páginas. Isso que eu chamo de teologia verdadeira, um estudo acerca da pessoa de Jesus, o que pensava a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ali do segundo século, a respeito de Jesus. Tá? Então são 934 páginas e ele tem aqui uma introdução, certo? Começa com uma introdução. O capítulo 1 fala sobre forças e fatores. O capítulo 2 fala sobre o cristianismo primitivo paulino. Só para você dar uma olhadinha aí. Depois você dar uma parada no seu vídeo e ver aí os subcapítulos, né? Temos o capítulo 3 falando sobre o cristianismo judaico da Judéia. O capítulo 4, a fonte que é a fonte Kelly, né? Kelly em alemão significa fonte. Então, para a academia, quando vai estudar os evangelhos sinóticos, eles acreditam que existe uma fonte perdida, que é chamada de fonte Kelly, né? Fonte das quais, por exemplo, o evangelista Marcos bebeu, Mateus, Marcos e Lucas bebeu. Ok? Então, essa fonte, esses escritos teriam se perdido, mas é bem preciso, né? A maioria dos estudiosos entendem e acreditam que essa fonte perdida, os 3 evangelistas sinóticos teriam bebido dessa fonte. Então, está bem presente. Então, os estudiosos se debruçam sobre essas questões, há algumas discordâncias, mas em sua maioria eles vão debater acerca dessa fonte, que não existe mais. Há evidências fortíssimas de que os 3 evangelistas sinóticos beberam dessa fonte perdida. Por isso que é fonte Kelly em alemão, fonte. Certo? O capítulo 5 ele vai falar sobre os livros sobre Jesus. O capítulo 6 ele vai falar sobre crises e cristologia no cristianismo joanino. O capítulo 7 ele vai falar sobre outros livros primitivos sobre Jesus. O capítulo 8 fala o segundo século, a importância e seus afluentes. Capítulo 9, diversidade radical. Eu esqueci de mostrar para você aqui. Para você dar uma paradinha aí no vídeo, para você ler aí os subtópicos. Perfeito? Capítulo 10 fala sobre devoção proto-ortodoxa e tem aí depois a conclusão. Perfeito? Eu vou ler algumas coisas interessantíssimas aqui para você. Por exemplo, no capítulo 2, quando ele fala sobre o cristianismo primitivo paulino, na página 158, ele vai falar sobre Jesus como Senhor.
Olha só que profundidade. Vou abrir lá, página 158. Jesus como Senhor, a devoção da igreja primitiva em respeito ao nosso Senhor. Diz assim: o último título cristológico importante, usado cerca de 180 vezes nas cartas incontestadas de Paulo. Para a academia, cartas incontestadas são 1ª e 2ª Coríntios, Romanos e Gálatas, ok? Notou isso aí? Para a academia, para os estudiosos do Novo Testamento, principalmente aqueles de viés mais liberal, as únicas 4 epístolas paulinas que não se deve contestar, que eles acreditam que foi Paulo que escreveu, de fato, de verdade, é a 1ª e 2ª Coríntios, Romanos e Gálatas. Para os liberais e para muitos que se consideram conservadores, mas com uma queda para o liberalismo, eles consideram que, por exemplo, a epístola de Filipenses, Efésios, principalmente 1ª e 2ª Timóteo, seriam cartas, epístolas escritas por discípulos de Paulo na 2ª geração de crentes. Ok? Então é importante você ter esse entendimento. Cartas incontestes. Então, se você não tem esse entendimento, vai fazer essa leitura, vai passar batida essa informação. Então vamos lá, de novo. O último título cristológico importante, usado cerca de 180 vezes nas cartas incontestadas de Paulo, é Kyrios, né, no grego, significa Senhor. Perdão. Aqui também as questões óbvias concernem a derivação da prática de aplicar Kyrios a Jesus e o sentido e contextos dessa aplicação nas cartas de Paulo. No grego da era romana, Kyrios era usado para se referir a uma pessoa em diversas posições sociais superiores. Por exemplo, o dono de um escravo era o Kyrios, o senhor, né, desse escravo, conforme em Efésios 6, versos 5 e 9. De forma mais geral, Kyrios era usado no tratamento formal, quase como equivalente a Sir, em inglês, senhor. E a My Lord, na linguagem mais cerimonial, meu senhor. Essa noção básica de que cada pessoa tratada como Kyrios portava um status superior e certo poder ou autoridade está presente em todos os usos do termo. Olha que interessante, né? Então, o nível de informação é profundo, né? Eu sou fã desse tipo de teologia, de estudo teológico, certo? Por exemplo, você pode aqui, no capítulo 6, na página 483, o capítulo 6 fala sobre crises e cristologia no cristianismo joanino. Eu também sou fã também da teologia joanina, porque a linguagem de João é bem peculiar, certo? Então, na página 483, ele vai falar sobre o título Eu Sou, tá? Eu Sou, Jesus declarando o Eu Sou, se identificando com Deus do Antigo Testamento, quando aparece lá na sarça ardente em Êxodo capítulo 3, né? Deus se manifestando, se revelando como o Eu Sou para Moisés. Então vamos dar uma lidinha, página 483. Olha que interessante, meus queridos. Página 483. Diz assim: dentre as demais características importantes da apresentação joanina de Jesus, está uma forma recorrente de expressão que serve para indicar vividamente sua importância transcendente. Eu sou, em grego, ego eimi, usada em diversas declarações. Em particular, há no Evangelho de João várias sentenças nas quais o próprio eu sou é a afirmação feita e outras sentenças nas quais a expressão eu sou é seguida por predicados que expressam o significado de Jesus. Na discussão anterior sobre a pré-existência, citei João 8,58, um dos vários exemplos em que Jesus aplica a expressão eu sou nesta forma absoluta, isto é, sem predicação a si mesmo. A resposta furiosa imediata da multidão, que se preparara para apedrejá-lo, João 8,59, indica a enormidade daquilo que a expressão conota na narrativa. Ou é uma blasfêmia, como acha a população, ou expressa verdadeiramente uma reivindicação surpreendente. Outros exemplos joaninos dessa forma absoluta confirmam que ela funciona como uma importante expressão cristológica. Observemos os seguintes exemplos. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando levantardes o Filho do Homem, então, sabereis que eu sou. João 8,28.
quando acontecer o que Jesus predisse, creiais que eu sou. João 13, 19. Então essa expressão aí está bem clara, foi proposital de Jesus, né? Fazer essa declaração, se identificando com Deus, em outras palavras, dizendo: eu sou Deus do Antigo Testamento. Isso para os fariseus foi uma blasfêmia. Esse cara tá louco, tá dizendo que é Deus, por isso que eles pegaram em pedra para apedrejá-lo. Eles queriam concretizar a prática da pena capital, né? A pena de morte. A lei mosaica dizia que se levantasse no meio do povo de Deus um blasfemador, um herege, digamos assim, e fosse contra a palavra de Deus, esse cara poderia ser apedrejado. Interessante, né? Que quando eles tentam fazer isso com Jesus, Jesus consegue escapar, porque a morte do Messias não deveria ser apedrejamento, teria que ser na cruz, no madeiro, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, diz a palavra de Deus. Então, queridos, esse aprofunda na questão da cristologia joanina, tá? E mais algum exemplo aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu quero comentar aqui sobre você, no capítulo 8, outros livros primitivos sobre Jesus. Na página 560, ele vai falar sobre Marcos, o Marcos secreto. Olha que interessante. Página 560, Marcos secreto. Outros livros que falam sobre Jesus. Diz assim, olha, Marcos secreto. É ainda mais difícil ter certeza sobre o que fazer com o chamado Marcos secreto, uma versão supostamente esotérica do Evangelho de Marcos, mencionada e citada em uma carta putativa de Clemente de Alexandria em resposta a certo Teodoro, não mencionado em outros textos. A carta se refere, na verdade, a 3 versões de Marcos. Número 1, a familiar versão canônica. Número 2, uma versão ampliada, preparada posteriormente ao Evangelho canônico e reservada a pessoas iniciadas nos grandes mistérios. Temos aí talvez um teor gnóstico, né? Essa versão é positivamente referida na carta como Marcos secreto. E número 3, uma terceira versão que a carta afirma ter sido usado por um grupo chamado de carpocrático e que continha ideias heréticas. Carpocrático, né? Carpos, fruto no grego, kratos, governo, ou seja, governo do fruto, algo como desse tipo aí, pegando o étimo da palavra, né? Nem essas 2 versões posteriores, nem a carta em si eram conhecidas antes que o texto da carta de Clemente fosse disponibilizado a estudiosos por Morton Smith em 1973. Cara, são informações aí que você não vê normalmente em dicionários bíblicos, dicionários teológicos, são informações assim, estudos profundos aí de achados, né, de textos extracanônicos, textos apócrifos, podemos assim dizer. E quando ele fala sobre esse Marcos secreto, muitos estudiosos acreditam que antes do Evangelho de Marcos havia o chamado Proto-Marcos, que era uma pequena porção. Por exemplo, se hoje nós temos 16 capítulos aí do Evangelho de Marcos, esse Proto-Marcos compreenderia, digamos aí, talvez, quem sabe, 1/3 do Evangelho de Marcos. Então, muitos estudiosos acreditam, seguem essa linha de raciocínio de que o Evangelho de Marcos, ao escrever seu Evangelho, ele bebeu de outra fonte também. Além de ter bebido a fonte Kelly, ele teria bebido a fonte do Proto-Marcos, que era outra porção de narrativas, e alguns estudiosos acreditam que essas narrativas seriam narrativas de milagres, né? Havia um grupo de narrativas de milagres que circulavam logo no início da igreja primitiva, certo? Aí alguns estudiosos seguem de entendimento de que quando Marcos vai escrever seu evangelho, que em maioria dos estudiosos, eu também acredito nisso, foi o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos tem em mãos estes dados. Tem em mãos esses dados, né? Esse documento que é chamado de Proto-Marcos, e tem em suas mãos a fonte Kelly. Muitos estudiosos pensam dessa forma. É possível, é possível. Uma linha mais conservadora vai, se não me equivoco, quem dá essa informação é
Papias, né? Ou Pápias. Dá essa informação de que Marcos teria sido uma espécie de secretário do apóstolo Pedro, e muitas informações contidas em seu evangelho ele teria ouvido diretamente da boca do próprio Pedro. É mais uma linha de entendimento e raciocínio, é possível. Pode ser que sim, pode ser que não. Então são essas questões aí que ele aborda e outras mais. Bem, eu recomendo aí esse livro importantíssimo, 934 páginas, uma obra fantástica. Eu estou ainda no início estou na página 135, olha, estou no começo. Uma obra fantástica para você se aprofundar acerca da pessoa de Cristo, ok? Devoção a Jesus no cristianismo primitivo. Deus abençoe, que você possa aí tirar bastante proveito aí, quem sabe adquirir essa obra, né? E se aprofundar no seu conhecimento bíblico, teológico. Deus abençoe em nome de Jesus.